Nós vamos começar, então, como sempre, com as perguntas da aula anterior. Em primeiro lugar, a Thalita de Contagem pergunta se é possível fazer retificação de praça de pagamento no verso da nota. Nota, eu entendo aqui, deve ser a nota promissória que ela está pensando. Então, foi emitida com uma determinada praça de pagamento, pode ser alterada a praça de pagamento? Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar em que circunstâncias e quem está fazendo a alteração. Se essa alteração for no momento da criação do título, ora, o emitente, ao criar o título, colocou lá uma praça de pagamento, e errei aqui no lugar do pagamento, ele conserta na hora da própria emissão, eu não vejo problema nenhum, não é? Porque ele coloca lá no verso, leia-se Carapicuíba, onde está escrito Barueri, assim por diante. Ele altera a praça de pagamento no momento da criação do título, da emissão. Não vejo prejuízo algum. E o segundo ponto, e se for, então, uma vez já emitida a nota promissória, pode ser alterada depois? Em primeiro lugar, pelo beneficiário ou portador do título, jamais, não é? Porque o emitente é o devedor e se colocou uma praça de pagamento, ele está esperando que essa nota seja cobrada naquela praça. Então, pelo credor, seja ele o credor originário, seja o credor por endosso, jamais. Então, se no endosso consta lá, endossa o título em favor de fulano de tal, e a praça de pagamento fica alterada para isso, essa alteração de praça de pagamento, ela não pode ter validade contra o emitente. Entendo que isso seria apenas algo que deve ser tomado por não escrito, por ineficaz, mas não contamina o próprio título. No entanto, não posso dar validade a essa cláusula posterior, essa alteração posterior, feita pelo portador do título ou pelo credor, vamos chamar assim, o beneficiário da promissória. Agora, e se essa alteração do título for feita pelo próprio emitente do título? Aí eu vou ser um pouco maleável aqui e entender que seria possível. Em primeiro lugar, a maioria da jurisprudência, ela entende que a praça de pagamento na promissória é suprível. Ela é um requisito suprível. Se não existe a praça de pagamento lá, pode ser suprida pelo lugar do domicílio do devedor. Então, se eu imagino aqui, é correto que não estamos na hipótese de omissão, nós estamos na hipótese da existência de uma praça de pagamento e depois de uma alteração feita pelo emitente. Imaginamos, por exemplo, que o emitente é domiciliado em Osasco e colocou ali a praça de pagamento São Paulo. Não é? Depois, o próprio portador do título está com o título, e, portanto, pressupõe até a concordância dele, apresenta o título ao devedor e ele, posso alterar essa praça de pagamento e coloca a alteração da praça de pagamento para Osasco. E ele próprio assina essa alteração da praça de pagamento para Osasco, que é o domicílio dele. Ora, agora, aquilo que era antes no domicílio diverso, está no domicílio dele, para ele só vai ter benefício essa alteração de praça de pagamento, que o protesto vai ser feito agora em Osasco, que é o lugar que ele mora, o lugar do domicílio dele. Então, para o devedor, isso só acarretou em benefício. Então, num caso desse, eu não colocaria óbice algum a essa praça de pagamento. E isso é relevante porque isso altera, de alguma forma, o lugar do protesto, que o protesto deve ser tirado na praça de pagamento. Então, nesse caso, se fosse tabelião de protesto, no caso do exemplo da comarca de Osasco, eu aceitaria o título e faria o protesto. Então, essa é a minha posição aqui nessa matéria. A próxima pergunta vem de Salto, da Andréia Fontana, e ela gostaria de saber um pouco mais sobre o protesto de conta de prestação de serviço de profissionais liberais. Bom, em primeiro lugar, é preciso entender que uma empresa individual pode emitir a duplicata de serviços. Então, ainda que seja lá, apareceu uma pessoa física, mas se ela for uma empresa individual, tem a feição de habitualidade na prestação de serviço e tem aqueles contornos de prestador de serviço não eventual, então ele pode emitir a duplicata de serviço. Então, é o caso, por exemplo, um contador. Não é? Então, o contador ele exerce uma profissão habitual, e de repente ele coloca lá, vem o nome só de pessoa física, vou devolver, porque geralmente, nesse caso,
Hoje em dia nós sabemos, qualquer prestador de serviço habitual, ele tem a sua empresa, né? Ele faz isso em caráter empresarial até para fins fiscais. Um contador, então, nem pensar que ele não vai fazer isso, não é verdade? Então, em princípio, é viável a duplicata de serviço para ele. Mas vamos imaginar a hipótese de um profissional liberal ou até de alguém, prestador de serviço eventual, não é? Que não tenha o caráter de prestar com habitualidade. Ele pode sacar, em nome de pessoa física, a duplicata de serviço? Em princípio, não, porque ele não faz isso como empresa individual. Mas ele tem, pelo artigo 22 da Lei das Duplicatas, a possibilidade de emitir a própria fatura ou a duplicata, e isso vai valer como título para o protesto e título executivo no futuro, com a prova, o comprovante da prestação do serviço e do contrato que foi feito. Mas temos diferenças. A duplicata, ela é um título de modelo vinculado a não só os requisitos da lei, mas o modelo é vinculado. A fatura ou a conta, não. Tem alguns requisitos a serem estabelecidos nela, qual é o serviço, qual é a data em que foi feita, qual o valor do serviço que deve ser pago. Então, tem alguns requisitos mínimos que essa conta ou fatura deve ter. Extrair dessa conta ou fatura que não tem um modelo, então, tem um modelo livre, embora alguns requisitos previstos em lei, extrair dessa conta ou essa fatura, o profissional liberal ou o prestador de serviço não eventual, ele vai registrar no cartório de títulos e documentos, essa fatura ou essa conta. Depois ele remete a fatura ou conta para o devedor, para ele pagar. E se essa fatura ou conta não voltar? Aí o que ele faz? Ele extrai uma certidão do cartório do RTD, registro dos documentos, e essa certidão ele pode levar no cartório de protesto. É uma certidão do quê? Da fatura ou da conta. Ele leva. Então, o sistema pensado pelo artigo 22 da Lei das Duplicatas foi esse, para poder, então, viabilizar o acesso a esse título, que depois vai levar ao protesto e vai poder, então, esse título justificar a ação executiva. Sempre que ele tem o contrato na base, ele tem também a prova da prestação do serviço. Agora, isso, como eu disse, embora todo esse mecanismo esteja previsto no artigo 22 da Lei das Duplicatas, ele é raro de acontecer e não é usual e também não é a prática do mercado, porque é mais fácil, como eu já disse, o prestador de serviço eventual ou o profissional liberal, nesses casos, lá, o dentista, ele pega um cheque pós-datado, que para ele é mais fácil pegar o cheque pós-datado, que vai valer, no fundo, como um instrumento aí de crédito, na verdade, não é? E que vai fazer muito melhor, às vezes, do que esse sistema da fatura ou conta de serviço. Com isso, então, a gente termina aqui essas perguntas e nós vamos abrir a aula de hoje, que é sobre documento de dívida e o seu protesto judicial. Então, assim como nós fizemos lá atrás com os títulos de crédito, tem um panorama geral de título de crédito, nós vamos dar um panorama geral de documentos de dívida e falar um pouco do seu protesto, o protesto tirado pelo tabelião de notas. E depois, em algumas outras aulas, nós vamos falar especificadamente sobre alguns documentos de dívida que merecem um trato mais aprofundado. Então, não é na aula de hoje que a gente vai verificar a certidão de dívida ativa, podemos só tangenciar alguma coisa sobre ela, não é na aula de hoje que nós vamos falar do contrato de locação ou do protesto do débito condominial e coisas assim. Isso a gente vai deixar para outra aula. Hoje a gente vai falar do documento de dívida em geral e do seu protesto. Bom, começamos então com o sumário da matéria. Trataríamos dos documentos de dívida a partir do que já existia antes da Lei do Protesto de 97. Porque esses documentos de dívida já existiam antes, já eram possíveis o ingresso deles no cartório de protesto para fins de protesto especial, que nós vamos ter que trabalhar um pouquinho. Então, mesmo antes dos documentos de dívida que foram inclusos no artigo 1º da Lei de Protestos de 97, eles já existiam dentro do cartório de protesto. E depois eles foram alargados pela Lei 9492.
Depois a gente vai ter que trabalhar um pouquinho a noção de documento de dívida, delimitando quais são os documentos suscetíveis de protesto. E, nesse ponto, nós precisamos trabalhar um pouco mais de perto as definições de certeza, liquidez e exigibilidade, que é por aí que a gente vai identificar e qualificar um documento de dívida. E, por fim, nós vamos falar da qualificação dos documentos de dívida para o protesto. Então, a aula de hoje é uma aula mais simples, mas é uma aula relevante, porque nos cartórios de protesto hoje, as grandes novidades estão na área dos documentos de dívida. Porque protesto de cheque, protesto duplicata, tudo isso já é alguma coisa de longa data que o cartório de protesto conhece, e agora os documentos de dívida eles estão chegando em maior quantidade e há uma novidade maior que vai exigir um estudo mais aprofundado da matéria, e pelo menos aqui nessa aula de hoje nós vamos trabalhar isso do ponto de vista mais geral, potencializando os notários e escreventes com alguns conceitos elementares nessa matéria que podem ajudar depois a solucionar as dívidas pontuais que cada um vai ter. Então, primeiro, o protesto especial para fins de falência, e desse exame nós vamos entrar naquilo que nós chamamos de protesto comum de documentos de dívida. Espécies de protestos tirados pelo tabelião de notas, nós sabemos aqui que nós temos o protesto cambial e o protesto extracambial. O protesto cambial é aquele protesto que geralmente a gente fala comum, chama ele de comum, porque ele tem uma finalidade cambial, a finalidade cambiária. Então, são os protestos dos títulos de crédito em geral, em que a finalidade lá atrás estava a prova da apresentação do título, da diligência do portador e o resguardo do direito do regresso, a conservação do direito do regresso. É a finalidade do protesto cambial que a gente já viu. Mas, além do protesto cambial, também existem, e a longa data, no cartório de protestos, protestos que não têm finalidade cambiária. Documentos que podem ser levados ao protesto. E, especialmente aqui, nós falamos dos protestos para fins de falência, e nós chamamos isso de protesto especial para fins de falência. E no protesto especial para fins de falência, nós temos alguns documentos de longa data, mesmo antes da atual lei de falência, na lei anterior de falência, que já era possível levar ao protesto para depois instruir o pedido de falência contra o devedor comerciante. Então, aqui a gente vai lembrar, no protesto cambial comum, a gente sempre fala em protesto por falta de aceite, porque são títulos, alguns títulos de crédito suscetíveis de aceite, a própria duplicata que nós estudamos ontem, a letra de câmbio, protesto por falta de pagamento e protesto por falta de devolução, devolução que nós lembramos da duplicata na aula passada, e por falta de pagamento é a grande maioria dos protestos tirados no tabelionato de protestos, protestos por falta de pagamento de cambiais, de títulos de crédito em geral. E protestos especiais ou extrajudiciais? De longa data, dois tipos de protestos especiais ou extracambiais, vamos chamar assim, existem no cartório de protesto. Em primeiro lugar, para fins de falência. Hoje em dia, com a lei de falências de 2005, o artigo 94, parágrafo 3º, dá suporte ao protesto especial, mas antes mesmo da atual lei de falências, já era possível ingressar no cartório de protestos alguns documentos que não eram títulos de crédito, mas eram considerados títulos executivos. E, por serem títulos executivos, embora não fossem títulos de crédito, poderia-se extrair o protesto deles para fins de falência. E, mesmo quando não era para fins de falência, mas para um fim de execução, quando houvesse previsão em lei, era possível extrair alguns protestos desses títulos também. E, especialmente aqui, nós temos o chamado contrato de câmbio. O contrato de câmbio é um contrato, não é um título de crédito. Mas, de longa data, havia previsão na lei da possibilidade do protesto pelo tabelião de notas do contrato de câmbio. Então, sempre foi admitido, por quê? Porque há uma previsão na lei. E, de futuro, houve uma ampliação desse entendimento, de o que há, então, previsão em lei para o protesto extracambial, é possível o tabelião de notas, o tabelião de protesto, perdão, tirar o protesto, porque tem uma previsão específica em lei de um documento que, embora não seja título de crédito, ele satisfaz todos os requisitos para o ingresso no protesto. Requisitos, em geral, sempre de longa data, foram considerados a certeza, a liquidez, a exigibilidade. E depois, com a lei de protestos, a lei 9492,
de 97, no seu artigo 1º, ela vai explicitar que o protesto é para títulos de crédito e para documentos de dívida. Então, fala protesto de títulos e documentos de dívida. Então, a ideia de títulos é lida como títulos de crédito, a ideia de documentos de dívida é a ideia do que não é título de crédito, mas também pode ser acolhido no tabelionato de protesto para o fim, agora, de um protesto que é extracambial. E ele vai ser tirado, em regra, esse protesto por falta de pagamento. E aí, então, é aqui, nesse ponto, que a gente vai falar do protesto de documentos de dívida. Caindo, então, dentro dessa matéria, o primeiro ponto que a gente vai falar do protesto de documentos de dívida é a noção ou o conceito de documentos de dívida. E daí caímos na certeza, liquidez e exigibilidade. Agora, para falar em documentos de dívida, eu vou dividir isso em 2 pedaços aqui. Primeiro, eu preciso falar do que é documento no documento de dívida. Segundo, eu preciso falar do que é dívida no documento de dívida que pode ser protestado. Então, a definição vai começar, em primeiro lugar, por uma delimitação do que é documento e depois uma delimitação do que é dívida, nessa expressão documento de dívida, para depois, então, a gente dar a definição de documento de dívida, que é suscetível de protesto extracambial. Muito bem. Documentos de dívida, então, são documentos. Mas que tipo de documentos? São chamados documentos ordinários. Documentos ordinários, que é a distinção, esse nome é usado para distinguir dos títulos de crédito. Os títulos de crédito não são documentos ordinários. Eu já dei essa definição para vocês na primeira aula, quando eu falei dos títulos. E aí eu fiz um pouquinho, eu trouxe para vocês a doutrina do Dr. Ari, que é um jurista que tem um livro chamado Direito Cambiário, e ele é um jurista baiano, que eu acho muito bom um livro dele, já disse, e que ele faz essa distinção bem clara entre documentos ordinários e títulos de crédito. Os documentos ordinários, diz ele, são aqueles que eles representam uma obrigação, mas eles não incorporam aquela obrigação, ou o direito e a obrigação que representam, no próprio título. Já os títulos de crédito, eles não apenas representam um direito do credor, mas eles incorporam o direito do credor no documento, princípio da incorporação ou da cartularidade. E essa é a distinção primeira, fundamental, entre título de crédito e os documentos ordinários em geral. Nos documentos ordinários, dizia ele, o direito é o principal e o documento é acessório. Nos títulos de crédito, inverte o processo. O documento é o principal e o direito segue a sorte do documento, e é por essa razão que nós dizemos que quem paga mal paga 2 vezes. Eu devo pagar contra a apresentação do documento, no caso do título de crédito. Bom, isso nós já dissemos para vocês, mas é preciso repetir. Enquanto os documentos ordinários têm função probatória e acessória do direito que representam, ou materializam por escrito, os títulos de crédito não. Os títulos de crédito, eles têm função cambial, de incorporar o direito no papel. Portanto, os documentos de dívida não têm função cambial, não incorporam o direito ao documento e não seguem o regime cambiário. Eles não são documentos de dívida. Parece uma coisa tão... né? Porque muitas vezes, quando nós temos um tema para ser estudado, nós precisamos não apenas dizer o que algo é, mas a gente precisa dizer o que algo não é. Né? Então, para compreender bem um instituto jurídico, por exemplo, muitas vezes não vale só, o instituto jurídico é isso. Não, eu preciso ver o que ele é, mas também ver o que ele não é. Porque aí eu extraio uma série de consequências na avaliação dele. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu estou dizendo que os documentos de dívida não são títulos de crédito. Para quê? Para ficar bem claro, nesse primeiro momento, para todos, que eles não têm essa função de circulação cambial. Eles não seguem o regime cambiário.
Neles eu não posso ter aval, eu não posso ter endosso, eu não posso ter nada que tem no universo dos títulos de crédito, porque eles não seguem o regime cambial, eles não se destinam à circulação como é os títulos de crédito. E eles não incorporam o direito no documento. O direito aqui é sempre nos títulos de crédito, é sempre acessório ao documento. Lá não, nos documentos em geral não. E isso vai gerar algumas consequências. Até simples, vários. Será que eu posso levar para o protesto uma cópia autenticada de um documento de dívida? Porque, em matéria de título de crédito, isso é uma aberração. A exceção que a gente tinha lá, que era da cédula de crédito bancário, hoje nem mais existe, porque eu faço protesto por indicação. Não é? Isso é uma aberração, levar. Mas nos documentos de dívida, em princípio, isso não tem problema, não tem uma aberração jurídica nisso. Por quê? Porque o principal é o direito, o principal não é o documento. Está claro? Bom, então, primeiro ponto, nós já asseguramos. Dizemos que títulos de crédito são documentos e são documentos ordinários, para especificar que não são títulos de crédito, nem seguem o regime cambiário. Documentos de dívida, eles são de dívida. Eles são representativos de uma dívida. Então, o segundo ponto da expressão é preciso também enfatizar. Não há um débito qualquer. Numa relação obrigacional, nós falamos que temos um crédito do sujeito ativo e um débito do sujeito passivo. Isso faz com que a relação seja uma relação obrigacional ou pessoal. Não é? Nós aprendemos isso lá no segundo ano da faculdade, quando estudamos direito das obrigações. Tem um sujeito passivo, um sujeito ativo, uma relação obrigacional, e aí eu tenho um credor e um devedor. Não é isso que todo mundo aprendeu no segundo ano da faculdade ao estudar direito das obrigações? Muito bem, aí eu tenho um débito. Mas só que a dívida não é um débito qualquer. O documento de dívida, ele encerra um débito exigível. Em primeiro lugar, um débito que é uma prestação pecuniária, uma prestação em dinheiro. E, em segundo lugar, é uma prestação que eu já posso exigir o cumprimento dela. Não está na dependência, por exemplo, de um termo, de uma condição. Então, se eu tenho uma relação obrigacional, um contrato qualquer, por exemplo, um compromisso de venda e compra, um contrato de locação, e alguém se obriga a pagar a prestação da locação, o aluguel, pagar a prestação do compromisso de venda e compra num determinado dia, X do mês. Eu já posso falar que nessa relação obrigacional, nesse contrato que há entre as partes, existe um credor, existe um devedor, existe um débito. Mas aquele contrato ainda não é um documento de dívida, porque a prestação ainda não chegou no seu vencimento. No dia que aquela prestação chegar ao seu vencimento, aí aquilo que era só um débito se tornou uma dívida. Um documento de dívida para fins do protesto. Porque eu não posso levar o protesto, um contrato de locação, se ainda não tenho a prestação vencida. Certo? Então, documento de dívida para fins da leitura, nos cartórios de protesto, eles dizem respeito a um débito que está subjacente naquela relação obrigacional, mas não é um débito qualquer. É, em primeiro lugar, o que, então? É um débito que representa uma determinada quantia em dinheiro a ser paga. Se for uma quantidade de bois a ser entregue, eu não posso levar aquilo para o protesto. Imagina, vou protestar porque ele tem que me entregar tantos bois e não me entregou tantos bois. Imagina o pagamento disso no cartório de protesto, vai chegar 15 bois do cartório de protesto para fazer o pagamento? Vai ser complicado, né? Então, o documento de dívida é, em primeiro lugar, aquele que representa uma obrigação de pagar uma determinada quantia em dinheiro, em pecúnia. E, em segundo lugar, o documento de dívida encerra a ideia de dívida, que vai além da noção de débito, pelo menos para fins de qualificação do que devemos entender por documento de dívida na lei de protestos. Vai além do que é débito, porque dívida é um débito qualificado pela certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação de pagar. Por isso que a gente poderia falar que a potência está para o ato, assim como o débito está para a dívida, nessa relação que eu estou fazendo. Enquanto eu tenho só a obrigação, eu tenho
uma dívida em potência, vamos chamar assim. Eu tenho um débito, né? Agora, no momento em que venceu a prestação, que eu já tenho uma certeza, uma liquidez, e eu tenho a exigibilidade, agora então aquilo que estava em potência, uma dívida em potência, vamos chamar assim, um débito, que o débito existia, agora eu já tenho a relação de crédito e débito, agora eu já tenho isso em ato. Eu já tenho isso na atualidade de uma dívida que eu posso encaminhar pelo documento de dívida ao cartório de protesto. É óbvio que essa expressão também, documento de dívida, é uma expressão de um gênero, no qual você vai encerrar diversos tipos de relações obrigacionais, tá certo? Então você vai pensar aqui, bom, poderia pensar como documento de dívida alguns títulos executivos que não são títulos de crédito. Sim, porque é um gênero e está aqui dentro. Eu posso pensar algumas relações contratuais que têm esta marca da certeza, liquidez e exigibilidade, que não são, podem até nem ser, títulos executivos. E aí, se tiver essa marca, se eu conseguir dar essa marca para essa relação contratual, eu vou poder me qualificar como documento de dívida. Porque o documento de dívida é uma categoria, documento de dívida é um gênero, não é um próprio contrato. Vocês não vão encontrar jamais, por exemplo, um contrato dizendo contrato de documento de dívida. Não existe isso, né? Existe o contrato de locação, existe o contrato de prestação de serviço, existe o contrato de ensino, para poder na educação. Existem diversos contratos que especificam o que eles são. E eles vão poder, alguns deles, não todos, mas alguns deles que vão ter esses atributos aqui, né, eles vão poder ser qualificados como documentos de dívida para fins de protesto. Então, documentos de dívidas é uma categoria jurídica, é uma categoria. E dominar categorias jurídicas é muito importante, né? Lá no passado, quando os romanos construíram a ciência do direito, eles começaram a chamar o direito de arte. E uma definição antiga lá dos romanos dizia assim: o direito é a arte da justiça e da equidade. E Michel Villet, ao estudar isso, Michel Villet foi um grande jurista francês, ao estudar isso, ele escreveu um pequeno livro para dizer da seguinte maneira: como os romanos fizeram do direito uma arte. E aí ele escreveu dizendo assim: eles se apropriaram dos gregos, dos filósofos gregos. Como é que os gregos faziam arte? Porque arte, naquele tempo, significava uma doutrina uniforme. A arte significava ciência. Fazer arte significava fazer um trabalho científico, transformar algo num estudo científico, né? E os romanos fizeram isso do direito. Como? Se apropriando do modo científico dos gregos, dos filósofos gregos. E como é que era esse modo? É o seguinte: primeiro define algo e depois classifica. Primeiro faça uma definição e depois classifica. Se vocês forem abrir, por exemplo, as Institutas de Gaio do século II, depois de Cristo, ou as Institutas de Justiniano do século VI depois de Cristo, vocês vão ver como está escrito aquilo, porque as Institutas eram o material dado para os alunos estudarem, mas num caráter científico. E está escrito lá assim: primeiro eles definem o que é direito. O que é justiça? Justiça é dar a cada um o que é seu, né? Por exemplo, uma das definições. Aí eles começam a definir, então, o direito a partir da justiça. E definindo o direito, eles começam a classificar. Agora que a gente já classificou, já definiu, vamos classificar. Bom, a grande classificação do direito qual que é? Existe o direito das gentes, existe o direito civil, o direito quiritário, que eles falavam, e existe o direito natural. Aí define o que é direito das gentes, define o que é direito quiritário ou direito civil, define o que é direito natural. E eles dão as definições. Fizeram a classificação, depois definiram. Vamos pegar aqui no nosso caso, o direito quiritário igual a direito civil, só que naquela época era o direito próprio dos romanos, que depois vai se estender também para os não romanos. Mas então, direito civil, tá bom. No que o direito civil se distingue de outros ramos do direito? Então a gente precisa fazer a distinção entre direito público e direito
privado. Então, eles distinguem direito público e direito privado. E o que é o direito público, dizem lá nos institutos? Direito público é aquele que interessa ao Estado, às relações com o Estado. E o direito privado? Direito privado é aquilo que interessa às relações das pessoas em comum. E nesse direito privado que eles fizeram aquela distinção entre direito natural, direito prioritário, E aí eles vão fazendo. Então, eles definem e classificam. E aí, quando vão continuar a definir, o que é direito, o que é direito de propriedade? Propriedade, os direitos reais, eles vão absorver a partir das ações reais. Eles primeiro tratam as ações reais e pessoais para depois extrair as categorias de direitos reais. Mas se pegar o que é um contrato de venda e compra, aí eles definem o contrato, como se classifica, e aí faz a classificação e distinção. Então, todo o sistema em que eles vão construir, fazer do direito uma doutrina uniforme, passa por isso. Passa pela definição e classificação. Define, classifica. Define, classifica, e aí eles fizeram do direito uma ciência. Assim, Michel Villey trabalha num livrinho pequenininho, que é importante, que ele trabalha o direito romano assim. Então, quando a gente pode classificar e fazer, é quando a gente trabalha com categorias jurídicas. Então, trabalhar com categorias jurídicas, com situações genéricas, ela é fundamental para a gente fazer do direito uma ciência. Por isso que a gente faz, por exemplo, o que é direito das obrigações, o que é direitos reais? São categorias jurídicas. Dentro do direito das obrigações, eu tenho uma série de contratos. Dentro dos direitos reais, eu tenho uma série de... eu tenho, então, direitos reais de fruição, direitos reais de garantia. Tudo isso são classificações e eu faço as definições e ali é a hipoteca. A hipoteca eu coloco aqui dentro, a hipoteca eu coloco no direito real de garantia. Mas eu preciso dominar o que é um direito real, dominar o que é um direito real de garantia para poder entender depois a hipoteca. Então, por quê? Eu estou fazendo do direito uma doutrina uniforme, uma ciência. Né? Então, isso que os romanos criaram, a partir da filosofia grega, permanece até hoje. Então, trabalhar com categorias jurídicas e dominar os conceitos da categoria jurídica é muito importante para que a gente faça do direito uma ciência e a gente consiga raciocinar juridicamente em termos jurídicos. Então, documento de dívida, a rigor, é uma categoria jurídica, certo? Não é o nome de um contrato qualquer, é uma categoria jurídica que a gente deve dominar para poder entender. E dentro desse gênero, nós temos uma série de espécies que a gente vai poder qualificar aí dentro. E para qualificar isso, então, eu sei que documento de dívida, pelo que eu já disse, quais são os elementos que eu já estou dizendo? Documento de dívida é um documento ordinário, não é título de crédito. É um documento que envolve o pagamento de uma quantia em dinheiro, uma prestação pecuniária. E é um documento que tem por pressuposto a certeza, liquidez e exigibilidade. Então, esses são os elementos que a gente tem para definir essa categoria jurídica. A gente pode definir, portanto, documento de dívida como, e aqui volto a dizer, eu estou trabalhando essa categoria jurídica, documentos de dívida, no foco do ingresso desses documentos no protesto, no foco do que trata o artigo 1º da Lei de Protestos, da Lei 94, 92 e 97. Então, documentos de dívida suscetíveis de protesto para fins de protesto, em primeiro lugar, eles não são títulos de crédito. Mas eles são o quê? Eles são títulos em sentido amplo, ou documentos ordinários que comprovam por escrito obrigações pecuniárias certas, líquidas e exigíveis, e que podem ser protestados pelo tabelião. Então, essa é a ideia dos elementos que eu falei para a gente chegar num conceito de documento de dívida. Muito bem. Se os atributos de um documento de dívida é a certeza, a liquidez e a exigibilidade, eu preciso conhecer muito bem esses atributos. Senão eu erro na qualificação dele como um documento de dívida suscetível de protesto. Porque enquanto documento ordinário é mais fácil a gente chegar lá e entender o que é isso. Mas o que é uma certeza? O que é liquidez? Quais são os atributos do documento de dívida para poder ser qualificado como tal e ter ingresso no protesto? Preciso conhecer esses 3 atributos. E eu peguei algumas definições aqui, eu me baseei bem no que escreve Humberto Teodoro Júnior, no seu curso de Direito Processual, quando ele trata das execuções, e ele está se baseando aqui em 2 autores clássicos para falar, então, da certeza, liquidez e exigibilidade, que é
Carnelutti e Calamandrei. Certa é a dívida isenta de dúvida em sua existência, diz Carnelutti. Então, o que é uma dívida certa? É aquela que eu não tenho dúvida na sua existência. De outro modo, diz Calamandrei, é aquela dívida sobre a qual não paira controvérsias, ou isenta de dúvidas, sobre a sua existência. Entenda-se, no seu fundamento, no seu debeatur, não há dúvida. Ela é certa, ela é evidente. Ele tem o critério da evidência e da perfeição. Humberto Teodoro continua e diz assim: uma dívida certa é uma dívida, um título, e aqui no nosso caso a gente vai falar de um documento de dívida, formalmente perfeito e completo, e em face da lei, ele está formalmente perfeito, completo, perante a lei que o instituiu, ou que prevê os seus requisitos, e é um título em que não há reservas à plena eficácia do crédito nele documentado. Então, uma dívida certa, a gente poderia dizer assim, é aquela que foi constituída conforme a lei. É aquela que tem no seu plano de existência a certeza de que ela existe. A certeza é a marca dela. Vamos dizer o seguinte: se eu tenho um contrato de locação entre duas pessoas, está escrito por um, escrito por outro, foi formalmente feito conforme os critérios que a lei prevê, então está perfeito. Se eu tenho a exigência de uma escritura pública para um determinado contrato, então, e se a escritura pública for da substância daquele contrato, eu preciso daquele contrato um instrumento público. Mas se o contrato ele for de forma livre, pode ser por escrito, pode ser até verbal. No caso do documento de dívida, precisa ser por escrito. Por quê? Porque é um documento de dívida que precisa ser protestado. Mas, por exemplo, a fiança. A fiança é um contrato formal. Por que a fiança é formal? Porque ela só vale se for por escrito, né? Mas que escrito é esse? Bom, pode ser um escrito em instrumento particular ou instrumento público. Então, a forma do instrumento, tanto faz, mas precisa ser por escrito. E aí os requisitos que você vai ter, será que precisa de testemunhas? Será que precisa para a formação desse contrato ou não? Será que eu preciso, de que mais? Eu preciso da anuência da mulher para que esse título esteja perfeitamente formado ou não? Então, todas essas indagações a gente pode fazer aqui no campo da certeza. Ele foi formado conforme a lei? Ele está completo conforme as exigências da lei? Inclusive para que gere eficácia esse crédito conforme os requisitos da lei? Então, a gente, falando genericamente, é assim que a gente extrai a certeza. Mas para cada um dos documentos de dívida, eu tenho que fazer o exame deles. Tá certo? Eu tenho que descer no exame. Bom, dívida líquida. Disse que dívida líquida é aquela que é isenta de dúvidas em seu objeto, conforme Carnelutti. Ou, para falar com Calamandrei, é aquela que encerra uma prestação determinada em sua importância, no quantum debeatur. Então, eu tenho a importância dela fixada, definida. É aqui, na dívida líquida, que vai surgir a maior parte dos problemas de qualificação que vocês vão ter em documentos de dívida. E eu vou deixar para falar isso aqui daqui a pouquinho. Vamos colocar na exigibilidade. Exigível é a dívida isenta de dúvida em sua atualidade, diz Carnelutti. Ou quando o seu pagamento não depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações, disse Calamandrei. Tá, vamos descer isso fora das definições abstratas, vamos colocar um pouco mais no chão, um pouco mais no concreto. Por exemplo, se eu tenho uma prestação suscetível de termo, um vencimento, essa prestação, você deve pagar tanto no dia tal.
Chegou o dia tal, aí ocorreu o vencimento. Aí a dívida se torna exigível, certo? Porque no dia tal a dívida é exigível. Então, é uma dívida que não depende mais do termo. O termo já aconteceu. O prazo já chegou. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei para vocês. Vamos pegar um exemplo de dívida líquida. Pague X reais no dia X. Ó, X reais eu tenho um valor de dívida líquida. Mas os problemas maiores na qualificação do protesto vão se encerrar para os documentos de dívida, a meu ver, de modo especial, não na certeza nem tanto na exigibilidade, que vai ser fácil aqui verificar um e o outro, mas na liquidez. Porque a gente tem uma regrinha da liquidez que diz assim, aquilo que depende de cálculo aritmético é líquido. Então, eu tenho, pague 10 mil reais no dia tal. Mas, se não pagar os 10 mil reais no dia tal, acresça juros, correção monetária, acresça multa. E aí, então, você vai ter que fazer um cálculo aritmético para ver quanto tempo de mora ocorreu, para saber quanto vai pagar de juros, quanto tempo de mora ocorreu, para você verificar quanto vai pagar de correção monetária, que índice de correção monetária eu aplico, qual é a taxa de juros que eu vou aplicar, qual que é a multa, pode ser 10%, ou tem que ser 2%, e aí a coisa então vai começar a complicar. É possível, então, diante desses títulos, a gente ter não apenas o valor fixo ali, mas eu vou ter que fazer um cálculo aritmético para dar essa liquidez. E quem vai apresentar o cálculo é o apresentante do título, que faz a conta e dá para você aquela referência de cálculo. Muito bem. Mas aí na análise, você vai analisar aquele contrato que foi apresentado, junto com a memória do cálculo que é apresentada pelo credor, e vai verificar se isso é possível extrair liquidez que o credor está dizendo que tem a liquidez. E é aqui que a coisa pode pegar um pouquinho. Eu vou dar alguns exemplos. Se a gente tem um contrato escrito, vai pagar X reais, e se não pagar, estará acrescido de juros. Tá, mas quanto é esse juros? Ele não disse no contrato. E aí como fica? Eu posso extrair esses juros da ideia da lei? Ele coloca, por exemplo, sei lá, vamos chutar, vai ficar bem absurdo, 5% ao mês. Ele colocou a taxa Selic. Pô, mas ele não está no contrato a taxa Selic. Eu posso dizer, aqui ele não está obedecendo a liquidez conforme o contrato. Então eu tenho que fazer um exame do que ele pode exigir de juros em relação ao próprio contrato. E se isso ficou muito genérico, pode dar problema. Imagine, por exemplo, até num contrato que ficou, a correção monetária será pelo índice de atualização que for o maior dentre os seguintes. E aí coloca um monte de índice de correção monetária lá dentro. Isso é considerado abusivo. Não é? Não pode. E aí ele escolheu um índice ali, colocou e tacou para você. Tá certo? Bom, esse tipo de situação pode comprometer a validade dessa coisa. Ou então ele colocou correção monetária. Mas qual é o índice? Ele não falou. Ele não falou qual é o índice. Aí ele escolhe um qualquer. Escolhe o IGPM, escolhe um índice qualquer de correção monetária, ele põe ali. Ele pode escolher o índice qualquer de correção monetária ou será que isso está comprometendo a liquidez? Então vocês percebem que tem um monte de situações aqui que pode complicar na liquidez. Ou então ele diz, acrescido de multa, mas que multa? Ele não falou. Aí ele põe lá 20%, 10%. Como é que eu vou saber se ele não falou quanto era a multa? Ou às vezes ele diz a multa de 10%, mas ele é um prestador de serviços habitual, enquadra aquilo como Código de Defesa do Consumidor, que diz lá a multa tem que ser 2%. E aí? Ou é, por exemplo, um compromisso de venda e compra de um lote de terreno. O loteador é considerado, então, um fornecedor
para os fins do Código de Defesa do Consumidor, a multa é de 2%. Ah, mas a 6766 lá fala 10%. E o Código de Defesa do Consumidor fala 2%. Ele colocou 10%. E agora, o que eu faço? Tá certo? Eu qualifico isso, não qualifico, deixa. Eu vou falar que ali é uma norma de ordem pública, que ele não podia ter, e eu vou desqualificar. Então, vocês vão ver que nessa matéria, que diz respeito ao quanto que ele vai querer cobrar, eu posso ter alguns problemas. Que critério que a gente vai ter aqui para tentar resolver esse tipo de problema? Eu diria o seguinte, então, diante do documento de dívida que você tem, da relação contratual que é subjacente àquele documento de dívida, é preciso, então, examinar, em primeiro lugar, o documento. Né? Eu disse para vocês, olho em primeiro lugar no título e olho em segundo lugar na lei, que diz respeito àquele título. Então, esse é o critério básico de todo bom tabelião, de todo bom escrevente. Olho no papel e olho na lei. Então, eu peguei aquele título, peguei a lei que se reporta a ele. Então, eu vou ver naquele título se tem alguma coisa que fere uma norma de ordem pública. Porque existem normas que, às vezes, são de direito dispositivo. Né? Agora, se for de ordem pública, aí não pode. Bom, aí você vai pegar aquilo e vai ver. Bom, nesse título, pode ter multa de 2% ou multa de 10%. Aí você vai avaliar o título conforme a lei, se classificar no Código de Defesa do Consumidor, a multa é 2%. Aí não tem saída. Ainda que ele queira cobrar 10, ele só pode cobrar 2. E isso envolve um tema que pode bater na liquidez. E veja que é complicado isso, porque a gente vai falar até que ponto o tabelião pode descer na investigação disso se o fulano apresentou a conta. E não é da responsabilidade dele a conta? Ele que se vire depois, ele que vai. No entanto, a gente vê que se isso comprometer a liquidez, tal como eu disse para vocês, correção monetária, mas não disse o índice, isso pode estar comprometendo a liquidez lá na frente. Mas e se não for um compromisso relativo à liquidez, mas for algo que diz respeito a uma norma de ordem pública, que eu tenho que observar, senão vai ser nulo o contrato, aí a coisa pode também, a meu ver, pegar e embora esteja lá a ideia de que ele é o responsável pela apresentação do débito, mas isso aqui era norma de ordem pública, você devia também dar uma olhadinha. Aí eu acho que a coisa também exige do tabelião de protesto um policiamento naquilo que é de ordem pública e que vai gerar o montante da dívida a ser levada ao protesto, tal como nesses casos que eu estou falando. Né? Então, o índice de correção monetária, o maior índice dentre tais, é considerado abusivo. Então, uma cláusula dessa você pode brecar, no meu ver, você brecaria na falta de liquidez ou porque não está atrelado, está violando uma regra de ordem pública. Numa interpretação mais liberal, até por, deixa, protesta, é um problema que vai ver lá no fundo. Agora, se eu não tenho uma situação de nulidade por trás disso, é uma situação dúbia, uma situação só, aí eu protesto conforme o que ele está indicando, porque isso é possível discutir em juízo, se é ou se não é anulável aquilo, se essa cláusula pode ou se não pode, é uma questão dúbia, aí ele é o responsável pelo que está apresentando, e aí eu acho que não vai ter problema na tirada do protesto. Então, por isso que eu coloco aqui, certeza, liquidez exigível, eu acho que os problemas maiores na qualificação dos documentos de dívida vocês vão ter no campo da liquidez. Bom, avançando nos documentos de dívida, eu gostaria de falar aqui de um julgado que é de 14 de outubro de 2015, ele é bem recente, não é? Do STJ, ele é representativo de controvérsia e ele definiu o que é documento de dívida. Nós temos uma definição hoje num julgado representativo de controvérsia do STJ sobre o documento de dívida. O foco dele não era tanto a definição do documento de dívida, era outra coisa. Eles queriam saber se na sustação de protesto era exigível ou não a contracautela, uma caução, vamos chamar assim, uma garantia ao juízo para poder sustar o protesto diante de um documento de dívida que foi apresentado ao cartório de protesto. Mas aí eles definiram o documento de dívida. E dizem assim, o que ficou na representação de controvérsia. A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Então, eis aí
o conceito de documento de dívida para fins do protesto. E o conteúdo desse acórdão, o voto, ele trata longamente da questão do protesto. Vale a pena todos aqueles que se interessam pela matéria do protesto de títulos e documentos de dívida, ler esse acórdão devagar. Eu tirei só o que interessa aqui na matéria, no nosso conceito, que é o que a gente está trabalhando, não é? Então, ali, quando ele vai falar do artigo 1º da Lei 9492, ele fala que é possível protesto de títulos de outros documentos de dívida, e entre parênteses ele, entenda-se, definição, entenda-se. Prova escrita a demonstrar a existência de obrigação pecuniária, líquida, certa e exigível. Então, aqueles atributos é o que está realmente na definição hoje no julgado representativo de controvérsia para entender o que é documento de dívida suscetível de protesto. Eu digo que é interessante a leitura desse acórdão e dos votos do que nele consta, porque ele também trabalhou o Instituto do Protesto sobre aquele outro viés que nós falávamos na primeira aula, que o protesto não tem só hoje um fim cambial, ele tem um fim de cobrança que é legítimo. Veja o que ele está falando. Não havendo razoabilidade de entender que o protesto, o Instituto, desde a sua origem concebido para o protesto cambial, seja imprestável para títulos de crédito dotado de executividade. E aí depois ele vai fazer uma longa dissertação, vamos chamar assim, uma longa justificação, dizendo que o protesto vale sim, com uma finalidade de cobrar, de satisfação dos documentos de dívida que não foram ou das obrigações não adimplidas que caracterizam um documento de dívida certo, líquido e exigível. Tá ok. Quais são, então, os documentos de dívida protestáveis numa classificação que a gente vai fazer um pouco mais ampla? Em primeiro lugar, documentos de dívidas suscetíveis de protesto são todos aqueles que são documentos que podem dar lastro a um pedido de falência, que eu posso instruir para pedir a falência de um devedor comerciante. E quais são eles? Bom, primeiro, todo e qualquer título que legitime ação executiva. Porque se a falência é uma execução coletiva, a execução singular, a execução de quantia certa contra devedor solvente, uma execução singular. Mas se ele é insolvente, se ele for comerciante, suscetível à chamada execução coletiva, que é a falência. Então, todo título que legitima uma execução, legitima o pedido para uma falência. Então, tudo que é título executivo, ainda que não seja cambial, ainda que não seja título de crédito, ele pode ser protestado. E já podia ser protestado mesmo antes da Lei 9492 de 97. Já podia ser. O que eu quero? Artigo, no caso aqui em vigor, por enquanto, o artigo 585 do CPC. Todos aqueles títulos executivos extrajudiciais podem levar a protesto. E mais, a sentença. A sentença é um título executivo judicial. E, a meu ver, mesmo antes da lei de protesto, já podia ser levada ao protesto para fins de falência. E, também, pela lei de falências, tem o chamado título líquido, formalizado em mera verificação de conta judicial. Então, verificando os livros do comerciante, extrai uma conta judicial e isso, uma sentença, e pode ser levado também ao protesto. Bom, isso já era assim até antes da atual lei de falências, continua sendo assim na atual lei de falências, e vocês vão encontrar a referência expressa disso também no artigo 23, parágrafo único da lei de protestos. E com isso, esses são os primeiros documentos de dívidas suscetíveis de protesto, mesmo que não são títulos de crédito, e que já era possível, mesmo antes da lei, levar ao protesto. Mas, além deles, nós temos os chamados documentos de dívidas protestáveis diversos, ou outros documentos de dívida, como diz a lei, mesmo que não sejam levados a protesto para fim de falência. E aí, quais são eles? Em primeiro lugar, aqueles que contam com previsão legal específica para o protesto. E, de longa data, nós temos aqui o chamado contrato de câmbio. E podemos ter outros.
E, em segundo lugar, nós temos o quê? Outros documentos de dívida de que trata o artigo 1º da Lei 9492, de 97, que são aqueles representativos de obrigação pecuniária certa, líquida e exigível. Então, aqui é o quadro geral de documentos de dívida suscetíveis de protesto. Como foi que a Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo entendeu isso? Então, vamos fazer um histórico um pouco mais largo aqui, para verificar qual foi o caminho de compreensão dos documentos de dívida na Corregedoria Geral da Justiça, para entender o que foi isso, como é isso lido hoje, mas é bom ver também o passado, porque a gente vai extrair algumas lições importantes disso. Então, vamos lá. Num primeiro tempo, num primeiro momento, a Corregedoria Geral da Justiça, logo que veio a Lei 9492 de 97, passou a entender que documentos de dívida, os outros documentos de dívida, eram aqueles que tinham uma previsão legal. Então, não se cogitava ainda naquele tempo, não, são todos os títulos executivos, não, ainda não, mas precisa ter uma previsão legal para o protesto, tal como lá o contrato de câmbio. Se eu tiver uma previsão em lei que ele pode ser protestado, então ele pode ser protestado. Então, a primeira ideia era essa. E não houve, ficou em aberto ali, previsão legal aonde? Na lei municipal, na lei estadual, na lei federal, que lei é essa? A coisa ficou aberta. Não tem previsão na lei? Poderia. A ideia foi essa, que depois a gente vai ver lá na frente que não era bem assim. No segundo tempo, num segundo momento, se compreendeu que documento de dívida eram todos os títulos executivos, judiciais e extrajudiciais previstos na lei processual. Então, documentos de dívida igual a títulos executivos. Extrajudiciais, 585 do CPC, ou judiciais, a sentença, transitada em julgado. Podia ser protestado. Aí, então, temos um parecer importante do então juiz José Antônio de Paula Santos, hoje desembargador, e que foi aprovado e que foi muito bem tratado o tema dos documentos de dívida nesse parecer. Então, aqui a gente alargou um pouco. Não precisa ter previsão na lei, uma lei específica que o prevê. O rol de todos os títulos executivos, judiciais ou extrajudiciais, você tem, então, aí a ideia deles. E isso já vinha um pouco sendo sustentado pela doutrina. Depois, vocês vão encontrar os títulos conhecidos como documentos de dívidas para além do universo dos títulos executivos. Mas eu coloquei aqui na tela um voto proferido pelo Dr. Gilberto Passos de Freitas, que foi Corregedor-Geral da Justiça, em que ele trabalhou um pouco a história disso. E para sustentar lá na frente, nesse voto, o protesto da CDA, da Certidão de Dívida Ativa, nesse histórico ele diz o seguinte: com a vigência da Lei 9492, a interpretação primeira foi de maior cautela, precisava de expressa previsão em lei. E depois isso avançou, se alargou mais em 2005 para os títulos de crédito, para os títulos executivos em geral. Isso denota que no Estado de São Paulo, essa ampliação do rol dos títulos protestáveis, lato sensu, ou seja, os documentos de dívida, o entendimento do que era, foi algo paulatino, progressivo, porque dependeu de um amadurecimento da coisa. E esse amadurecimento da coisa, ele foi importante. A situação, então, foi alterada apenas em 2005, e isso acabou dando guarida ao que a doutrina já vasta previa na matéria. Porque São Paulo, até essa altura, também era muito criticado pelos outros estados. Os outros estados estavam protestando até exageradamente. Tinha estado que podia protestar até a conta de luz, a conta d'água. Então, eram situações até exageradas. E São Paulo era muito fechado, muito restritivo. Mas o que houve em São Paulo, é preciso entender, foi um entendimento progressivo, cauteloso nessa matéria. E abriu, então, em 2005,
o entendimento de que protesto de documentos de dívida era protesto de qualquer título executivo, extrajudicial ou judicial. E porque a CDA, que mesmo antes da alteração da lei, toda a discussão que houve até antes da alteração do artigo 1º, para falar da CDA, e que ainda existe hoje, para ver se é constitucional ou não é constitucional essa alteração normativa, mas a rigor, se a certidão de dívida ativa já era um título executivo, ela já era possível o protesto dele. E foi assim também o entendimento da Corregedoria, já lá em 2005. Mas vamos voltar um pouquinho atrás. Vamos ver essa história e ver o que a gente pode aprender um pouco dessa história na Lei Estadual 13.160, de 2008. Não é? Porque como havia aquele entendimento que dizia, bom, se tem previsão na lei, pode protestar. E aí surgiram algumas leis, por exemplo, uma lei estadual, que vai prever o protesto de alguns títulos. Essa lei foi alterar a lei de emolumentos, a lei 11.331 de 2002, que trata da cobrança da taxa pela prestação do serviço notarial e registral, que são conhecidas por emolumentos. Então, a lei de emolumentos. E, na alteração, o artigo 1º, ele foi alterar alguns itens da tabela. Porque, veja bem, aquela tabela que vocês têm no cartório, que fala quanto vai cobrar, aquilo lá tem força de lei. A tabela tem força de lei. Porque, assim diz a lei 11.331. E alterou, então, alguns itens da tabela. Vai lá no item 7, das notas explicativas da tabela de protesto, não é? Vai dizer assim, que, havendo interesse da administração pública federal, estadual, municipal, os tabelionatos de protesto de títulos de outros documentos de dívida, ficam obrigados a recepcionar para o protesto comum ou falimentar as certidões de dívida ativa, devidamente inscritas, independente de prévio depósito de emolumentos, custas, contribuições de qualquer natureza, espécie e tal, bem como crédito decorrente de aluguel e seus encargos, desde que aprovado por contrato escrito, e ainda crédito de condomínio. E até então, o condomínio era só suscetível de ação de cobrança, não era nem ação executiva, não era um título executivo. Crédito de condomínio decorrente de cotas de rateio, despesas e da aplicação de multas na forma da lei ou convenção de condomínio devidas pelo condômino ou possuidor da unidade. O protesto pode ser tirado além do devedor principal contra qualquer dos codevedores, constante documento, inclusive fiadores, desde que solicitado pelo apresentante. E ainda, no item 8º, colocou que compreende-se como documentos de dívida os títulos de crédito, os documentos considerados como títulos executivos, judiciais ou extrajudiciais, inclusive certidão de dívida ativa, o contrato de locação, demonstrativo de dívida, e não estando indicado no título, no documento de dívida, o valor exato, junto ao demonstrativo do seu valor. Bom, isso foi colocado numa lei estadual. E aí houve a discussão, será que eu posso ampliar o rol dos títulos protestáveis em uma lei estadual? A discussão foi levada adiante, tanto na esfera jurisdicional quanto na esfera administrativa de corregedoria, e o entendimento foi o seguinte, que quem cabe legislar sobre direito civil e sobre direito comercial, vamos colocar o seguinte, da seguinte maneira, sobre direito civil e comercial, e isso envolve o protesto de títulos e até para disciplinar o serviço de protesto de títulos, é a lei federal, não é a lei estadual. Porque essa, a rigor também, não é uma matéria que toca ao serviço, porque na matéria que toca ao serviço, até uma lei estadual ela pode complementar o que diz a lei dos notários e registradores, não é? Até em matéria de emolumentos, a lei federal ela é genérica. A lei estadual é que vai disciplinar de modo específico o fato gerador da taxa, tudo é a lei estadual. Mas em matéria de títulos protestáveis ou não, isso é uma matéria que é de resguardo do direito civil, do direito comercial. E o entendimento que se fixou foi o seguinte:
a competência é privativa da União para legislar sobre direito obrigacional, no âmbito civil, no âmbito comercial. E, portanto, os Estados não podem definir, numa lei de emolumentos, quais são os títulos ou documentos de dívida protestáveis. Eles podem, isso sim, colocar ali, para fim de cobrança de emolumento, esse documento é tal, mas eles não têm a força de dizer o que pode ser protestado ou o que não pode. Então, esse foi o entendimento que acabou prevalecendo. A atividade legislativa estadual dispõe sobre a matéria de competência privativa da União, padece de inconstitucionalidade e, assim, sempre foi considerado pelo Supremo, vício de competência inconstitucional naquele ponto. E assim foi o tema que acabou sendo, nesse âmbito aqui, definido até pela Corregedoria de São Paulo, no processo 2010, de 2010, de número 887/98. Bom, e qual é a posição atual da Corregedoria? A posição atual da Corregedoria, ela avançou em relação àquela de 2005. Então, primeiro só podia protestar o que tinha previsão na lei. Agora pode protestar todos os títulos executivos, extrajudiciais ou judiciais. E a posição atual da Corregedoria, ela avançou, conforme vocês podem ler nas normas de serviço da Corregedoria, no seu item 20, quando trata do serviço de protesto. E diz assim: podem ser protestados os títulos de crédito, bem como os documentos de dívidas, qualificados como títulos executivos, judiciais ou extrajudiciais. Até aí, muito bem, era o que já havia em 2005. Mas o artigo 22 o item 22 das normas, e esse foi o grande diferencial, além dos títulos executivos, também são protestáveis outros documentos de dívida dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, atributos a serem valorados pelo tabelião com particular atenção no momento da qualificação notarial. Aí, então, o tabelião cresceu em importância e em responsabilidade, porque é ele que vai avaliar, conforme o seu juízo prudencial, no momento da qualificação do documento, se aquele documento tem os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade para ser qualificado como documento de dívida e assim ingressar no cartório de protesto. O item 23 das normas completa. O documento de dívida pode ser apresentado no original ou em cópia autenticada. Olha lá, no título de crédito é só original. Aqui eu tenho cópia. E a intimação, vocês viram lá atrás, né, que eu colocado. A intimação no título de crédito de quem que é? É só do chamado, entre aspas, obrigado principal. Vai intimar quem? Intima o emitente da nota promissória, o emitente do cheque, o devedor, não é? Intima só na letra de câmbio o aceitante, não é? Aquele que se obrigou, não vai intimar todos os endossos, toda a cadeia de endosso, de avalista, mas num documento de dívida, isso também eu posso intimar as várias pessoas que estão obrigadas nele, o fiador, o locatário, e assim por diante, conforme o documento de dívida que eu vou ter ali em mãos. Eu posso ter mais de um locatário, intimo todo mundo. Ou cópia digitalizada, mediante arquivo assinado digitalmente, no âmbito do ICP Brasil. Então, é um documento de dívida eletrônico, que vai poder migrar para o cartório também de modo eletrônico, enviado ao protesto em forma eletrônica também. Então, essas novidades ampliaram também o rol dos títulos protestados em cartório, deixando ao prudente exame do tabelião de protesto o que vai ser um título de dívida dotado daqueles 3 atributos: certeza, liquidez e exigibilidade. E isso, então, nos remete ao tema da qualificação. Então, a gente precisa aqui ter alguns parâmetros, alguns nortes, algumas balizas importantes para falar da chamada qualificação dos documentos de dívida para o protesto. Esse é o tema central, eu diria aqui, que hoje vocês têm que aprofundar no cartório de vocês para poder ter, assim, uma segurança maior nessa matéria. E como é que a gente vai adquirir essa segurança, então? Vai lá. Primeiro, eu não tenho um rol taxativo. Não adianta buscar, porque você não vai encontrar
um rol taxativo de documentos de dívida hoje. Existia, sim, um rol fechado ou uma delimitação precisa, enquanto nós falávamos que documentos de dívida são títulos executivos. Se eu quero saber quais são os títulos, aí eu pego o 585, o CPC, títulos executivos extrajudiciais, e pego todas as sentenças com trânsito em julgado, título executivo judicial. Aí eu estou seguro, eu tenho um rol fechado do que é título suscetível de protesto, que se qualifica como documento de dívida. Delimitação precisa e objetiva, clara, não tem dúvida. Mas hoje nós temos um chamado corte aberto, uma delimitação difusa disso. Documentos de dívida são dotados de certeza, liquidez e exigibilidade conforme a valoração do tabelião, conforme a qualificação prudencial do tabelião. Isso está aberto, então. O que é, então, uma qualificação prudencial do tabelião? A qualificação prudencial do tabelião é um juízo formal e concreto de operador do direito, na verificação do título ou documento de dívida apresentado em ordem à sua protestabilidade ou improtestabilidade, e eu ponho uma vírgula aqui e enfatizo, segundo a lei. E é preciso ter atenção aqui à lei da formação do título, os requisitos para a formação daquele título, e ao mesmo tempo as leis ou as normas de ordem pública que pode comprometer ou não o protesto que está sendo tirado, como os exemplos que eu já dei aqui alguns para os senhores. Tá certo? Então, é preciso ter atenção à lei aqui, nesse momento da apresentação de um documento de dívida. E os outros documentos de dívida impõem a avaliação prudencial e jurídica daqueles atributos, certeza, liquidez e exigibilidade, que são condício sine qua non ao protesto. A qualificação prudencial do tabelião exige balizas objetivas. Isso significa apoio legal, doutrinário e jurisprudencial na definição dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. Então, como é que eu vou fazer a qualificação disso? Não depende da subjetividade do tabelião de protesto. Não depende. Depende, isso sim, de balizas objetivas. Então, em primeiro lugar, eu tenho o título, examino o título e a lei dele, como eu falei. E as normas de ordem pública que podem não estar na lei de formação daquele título. Pode nem ter. Eu posso ter um título que não tem legislação específica. Eu tenho só o Código Civil dando as orientações básicas, porque eu posso ter um contrato atípico. Nem todos os contratos são típicos, que tem lá um capítulo no Código Civil, ou uma lei específica tratando sobre eles. Não é? Muito bem. Alguns, alienação fiduciária, eu tenho a lei, mas tem alguns que podem ser atípicos e podem ter esses atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, que eu tenho que examinar, então, só nas normas gerais que eu tenho. E além da lei específica, se houver, ou das normas específicas, se houver, ou das normas gerais do Código Civil de Direito das Obrigações, quando não houver, quando for um contrato atípico, eu tenho que verificar também as normas de ordem pública que incidem naquela relação. E faço aqui menção especial para vocês ao Código de Defesa do Consumidor, que se for uma relação de consumo, eu posso ter algumas coisas abusivas aí que pode bater ali e eu vou ter que ter atenção a isso, a meu ver. São balizas objetivas, porque eu tenho um apoio legal aqui que eu posso qualificar ou desqualificar aqueles documentos. Mas não vai bastar só um apoio legal. Eu vou precisar também ter um pouco aqui, em cima daqueles contratos que forem apresentados, ou desses documentos de dívida, um apoio doutrinário e jurisprudencial. Porque isso vai me ajudar a fazer uma qualificação com uma segurança objetiva. Não sou só o que eu penso em cima da lei. É o que pensa um autor nomeado em cima, é o que pensa o Orlando Gomes em cima desse contrato, é o que pensa o Fábio Ulloa, que é mais recente aqui, em cima deste contrato, tal. Então não é uma coisa só minha, tá certo? E a jurisprudência em cima dessa matéria, ela está mais ou menos sedimentada, indicando essas coisas. Enquanto eu estou num rol fechado, não tem um problema. É um título executivo, então qualificou como título executivo extrajudicial, ainda que não seja título de crédito, qualificou, vai ser esse tipo de protesto e faça o protesto. Mas se não for,
Aí eu preciso examinar na jurisprudência. Esse título é um título que, por exemplo, é um título que está suscetível de execução. Olha, se eu posso executar, o STJ diz que eu posso executar, então, a princípio, eu também vou poder protestar. É uma baliza já objetiva interessante que a gente vai ter nisso. Lá na frente a gente vai examinar, por exemplo, um contrato de compromisso de venda e compra de imóvel. Bom, a princípio, é um contrato objetiva lá, compromisso de venda e compra. Se não houver o pagamento, se não houver o pagamento, o que você pode fazer? A rescisão do contrato. Mas e se eu não quiser rescindir o contrato? Ele pode querer cobrar a prestação. E ele pode executar? Aí vai examinar a jurisprudência, vai chegar lá no STJ, o STJ diz que pode executar. Então fica mais fácil a gente dizer que isso aqui pode também levar para o protesto. Tá certo? Então, a pesquisa jurisprudencial em torno dos contratos em geral, ela é muito útil nessa matéria. Às vezes também eu não consigo, não pode executar, mas posso levar na monitória. Opa, se eu posso levar na ação monitória, eu já vou ter lá os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Porque para a monitória eu vou precisar disso. Então, uma pesquisa jurisprudencial ainda não está na matéria do protesto, estou na matéria do contrato que estou examinando frente o quê? Frente à execução, que é possível, ou levar na monitória, e aí então eu vou poder ter uma baliza mais objetiva se eu posso qualificar ou não aquela relação jurídica como um documento de dívida. É preciso, então, evitar o risco de subjetividade nessa matéria. Nenhuma qualificação pode ser arbitrária nem discricionária. Ela deve ser sempre vinculada à lei, ainda que envolva a valoração de atributos, de certeza, liquidez e exigibilidade. Então, tenham cuidado com isso. E, por fim, eu gostaria de lembrar esse ponto aqui. É preciso evitar não apenas a subjetividade, é preciso evitar, na qualificação, o chamado risco de falta de congruência e o risco de falta de uniformidade. O que eu estou querendo chamar a atenção disso? Em primeiro lugar, é preciso que haja uma congruência interna no cartório. Tem cartório de protesto que é muito grande, não é? Tem um volume muito expressivo de títulos, tem muita gente trabalhando. Eu preciso controlar esse cartório para que dentro dele haja um modo sistêmico, não haja incongruência sistêmica, porque um dia, vai lá, um qualifica e manda protestar, o outro devolveu. Ora, dentro do próprio cartório, esse documento de dívida, ele foi devolvido e o outro protestou. Então, os cartórios grandes, eles precisam ter atenção a isso, a ter um funil de concentração, de sistematização dos documentos que podem e não podem ser protestados. Pode ser alguma coisa diferente, vai falar com o próprio tabelião, tá certo? Ou quem ele indicar para fazer esse funil, para dar essa congruência sistêmica dentro do cartório, interna do cartório. Porque imagina se um juiz vai fazer correção no seu cartório, hoje você admitiu esse documento, ontem você não admitiu, depois você teve recusa aqui. Que congruência você tem aqui dentro do seu cartório para hora admitir e hora não admitir? Isso fica mal, né? E alguns vão até dizer, é suspeito esse cartório aqui, por que admite um, não admite no outro? Não pode, né? Então aqui precisa o quê? Precisa ter uma congruência sistêmica interna no cartório. E mais, eu diria aqui nessa matéria, é preciso avançar no que eu estou chamando aqui de uniformidade entre os serviços em geral. O cartório A protesta, o cartório B devolve. E na mesma comarca. Na mesma comarca, esse cartório faz, outro cartório não faz, o cartório faz, o cartório não faz. E aí fica aquela situação que mal resolvida, não é? Eu diria que isso gera uma certa insegurança para a população em geral, porque não há uma uniformidade, não é? E essa falta de uniformidade, ela chama a atenção, o que eu chamo aqui, de ter um controle. Bom, a corregedoria faz esse papel, mas acho que antes da corregedoria fazer esse papel, é preciso ter o que eu vou chamar aqui de um autocontrole da classe. Um autocontrole da classe. A classe precisa se reunir e fazer algumas definições, porque senão corre o risco dessa incongruência sistêmica ter uma leitura lá na frente como algo que não está
em harmonia com a objetividade. Porque imagina, se dentro dessa comarca todos os cartórios fazem de um jeito e um cartório não faz. Ou se dentro do estado de São Paulo todos os cartórios fazem de um jeito e um... Bom, é possível que aquele que está fazendo de forma diferente seja o correto. É possível. Mas a probabilidade disso passa a ser algo que pode bater numa arbitrariedade, num subjetivismo, às vezes na qualificação. Então eu chamaria a atenção para que houvesse nessas matérias, especialmente nas matérias mais dúbias, o que eu chamaria de autocontrole de classe. Como fazer isso? Hoje em dia vocês estão vendo que vários institutos disso, daquilo, se reúnem diante até do novo Código de Processo Civil, diante disso, daquilo, e fazem um monte de enunciados. Não é? Acho até que há um risco em fazer enunciados diversos, quando a lei nem entrou em vigor, etc. Já está lá o enunciado. Mas, em matéria do que vocês já têm acontecido em cartório de protestos, vocês recebem já, você já tem sedimentado o que está acontecendo ou não. Não precisa se antecipar aos problemas, você já tem os problemas. E, por exemplo, um seminário feito pelo Instituto de Protestos para definir alguns enunciados de vocês, especialmente quando isso envolve uma classe toda, uma votação que façam, documento tal, quais os requisitos dele, façam os enunciados, vocês vão acabar tendo um autocontrole de classe que vai dar um perfil, pelo menos, um panorama de objetividade para a classe toda. Porque isso envolve responsabilidade. Amanhã, pelo menos, eu tenho... 80% da classe acha que é possível protestar isso aqui, ou acha que não deve ser protestado aquele documento de dívida. 80% acha que aqui falta liquidez, que nessa matéria não. Então, alguns enunciados de orientação geral da classe vão dar um parâmetro objetivo para vocês amanhã até se defenderem em certas ocasiões em que vão ser chamados a responsabilidade. Na responsabilidade civil, acho até difícil que o juiz vai engolir um enunciado da própria classe. Mas na responsabilidade administrativa, isso fica mais tranquilo, porque, afinal de contas, eu não estou fazendo na minha cabeça. Eu estou estudando, eu estou me adaptando conforme a lei, a gente está fazendo reunião de classe, e eu não estou fazendo uma qualificação subjetiva. Eu estou fazendo alguma coisa dentro de um parâmetro objetivo. Então, eu acho importante que, cada vez mais, a classe de vocês, via os institutos oficiais que têm, se reúnam e façam alguns enunciados nessa matéria que deem um parâmetro objetivo para vocês também, porque aqui a coisa pode, em alguns temas, ficar de difícil trato. E essa incongruência não tem. Bom, mas a corregedoria não tem esse papel? Sim, a corregedoria tem esse papel. Uma das funções importantes da Corregedoria Geral de Justiça é trabalhar a uniformidade do trato dos serviços notariais de registro no Estado todo. Então, quando está assim, pode provocar a corregedoria para que ela diga? Pode provocar a corregedoria para que ela diga. Ela vai ter que estudar e ela vai ter que, isso aqui se faz assim ou faz assado, tá? Ela pode. Mas eu acho que também ficar só na dependência do que vai falar. Não, vocês têm uma certa autonomia de classe para fazer a definição de alguns enunciados que não terão o valor normativo de corregedoria, tem um valor apenas de orientação ou de posicionamento de uma classe numa matéria, que pode até ser diferente da corregedoria, vamos seguir a corregedoria, tá? Tudo bem, não vai querer brigar com um ou com o outro, vamos colocar assim, mas vocês têm um entendimento que vão colher sobre determinados pontos, que tem uma função de orientação, não de imposição normativa, mas que pode servir de uma baliza objetiva para evitar riscos de qualificação, quer de rigidez na desqualificação, quer de fluidez em admitir todo o título em cartório, na qualificação. Então, é o que eu vou falar aqui. Bom, outras questões no âmbito da qualificação que aqui seria interessante a gente trabalhar. Duplicidade ou multiplicidade de títulos, de documentos de dívida, do mesmo crédito. Cuidado, evitem isso, porque isso pode dar problemas. Então, se eu tenho 2 títulos, ou um título até de crédito, e depois um documento de dívida, que se reportem à mesma obrigação,
Então, evitar esse tipo de protesto, porque já ocorreu o protesto em relação àquela obrigação de fundo. A mesma coisa, o título já protestado e documento de dívida subsequente apresentado para evitar, não é? E ali, se eu tenho 2 títulos que ainda estão apresentando ao protesto da mesma dívida, também evitar. Isso, vocês têm, então, já um pronunciamento da Corregedoria, que eu já me reportei aos senhores em aula anterior, tratando aqui, no caso que foi visto, da inadmissibilidade de um protesto de acordo judicial, que estava homologado em juízo, portanto, era um protesto de sentença transitada de julgado, havia esse acordo judicial, que se referia a um cheque que não foi pago e que o cheque já estava protestado. Então, no fundo, era a mesma obrigação, então já estava protestado, fazer um segundo protesto, se entendeu que era inadmissível. Então, cuidado com essas questões. E, por fim, então, o tema secundário ou reflexivo da qualificação de documentos de dívida, e aí eu termino essa aula de hoje. Qual que é esse tema? O que é preciso evitar nessa matéria são erros teratológicos, rigor excessivo, fluidez exagerada. Porque no erro teratológico monstruoso, um erro gritante, evidente, no rigor excessivo, olha, eu desqualifico todo o documento de dívida que bater aqui, eu tenho medo, eu vou desqualificar tudo. Ou na fluidez exagerada, aceito tudo aqui como documento de dívida, pode apresentar qualquer coisa que vai ser protestado. No âmbito dessa qualificação, pode ter reflexos no campo da responsabilidade. Que responsabilidade? A responsabilidade civil indenizatória, a responsabilidade administrativa disciplinar perante o juízo corregedor. Então, cuidado com a qualificação desses documentos de dívida, em primeiro lugar, em erros gritantes, no rigor excessivo e na fluidez exagerada. E aqui eu tentaria colocar, além daqueles antídotos que eu já disse, não é? Da objetividade, de ter alguns enunciados de classe que dão algumas balizas objetivas para vocês, eu colocaria aqui um outro antídoto para vocês. A base da razão de ser desse antídoto é a seguinte: é preciso considerar que em campo de qualificação eu estou em sede de juízo prudencial, de um operador do direito, que ele deve qualificar com independência jurídica. Mas independência jurídica não significa que eu posso tudo. O operador do direito age com independência jurídica na qualificação. Age com a consciência jurídica em dizer o que pode e o que não pode. No entanto, essa independência jurídica deve ter um critério especial aqui, que é o do estudo do documento e o estudo do direito. O estudo do documento e do direito, especialmente aqui no âmbito, estou falando do direito enquanto lei, né? Porque estou no âmbito, especialmente aqui, da certeza que o notário vai dar com a segurança formal do protesto. As normas aplicáveis, e veja bem, o status da ciência jurídica do tempo da qualificação. Eu não sei se vocês já viram algumas ações de responsabilidade civil indenizatória em caso de erro médico. Mas há um critério, quando nós trabalhamos isso na responsabilidade civil indenizatória do erro médico, que é saber o seguinte: bom, o médico, quando fez essa cirurgia, ou o médico, quando fez esse diagnóstico, que está se dizendo que estava errado, ele estava atualizado na ciência dele? Ou ele estudou, saiu da faculdade, ficou só com os 2 neurônios que aprendeu na faculdade, e aí ele só tem 2 diagnósticos e 2 remédios para poder fazer a receita. E não se atualizou, não estudou mais depois que saiu da faculdade. Mas a ciência médica, ela evoluiu, não é verdade? Ela não está só com os 2 neurônios, ela está com 50 neurônios, 50 diagnósticos, 50 doenças. Bom, esse médico está atualizado, porque se ele não está atualizado, o erro médico pode ser qualificado mais fácil. Se esse médico, não, olha, no dia em que eu fiz o diagnóstico X ou Y, eu estava atualizado na ciência.
Havia já tais e tais estudos nessa matéria, publicados aqui, que eu segui esses estudos. Então, em matéria de erro médico, é muito comum você verificar esse tema, que é o tema da atualização dele conforme a ciência. E isso é preciso ter também no tabelião. Esse é um antídoto bom para vocês. No momento em que eu faço a qualificação desse título, eu estou atualizado, ou eu fiquei com os 2 neurônios que eu aprendi na faculdade e nunca mais eu estudei. Tá certo? Ou até, vou até ser mais profundo, no momento do concurso eu estudei bastante. Né? Mas já passou 15 anos, já passou bastante tempo. E aí eu me acomodei no estudo. Né? Eu sempre, vou falar uma outra coisa aqui, para depois voltar no estudo. Eu sempre, quando a gente fazia correição, eu estava na corregedoria e ia fazer correição, a gente entrava em alguns cartórios, eram cartórios do ponto de vista da apresentação, lindos, brilhantes o cartório. Era um delegado novo que recebeu o cartório, ele reforma o cartório, troca os móveis, trocou de lugar o cartório, tem agora uma casa nova. Então o cartório tem uma placa nova, é lindo, computador, tudo. Ele colocou o cartório 10 na sua apresentação, 10 nos seus aparelhos de informática, tudo. Ele deu uma elevada no cartório. E às vezes a gente vai visitar um cartório, que é um cartório de alguém já que está lá há muitos anos, etc. Está os móveis velhos, está aquele cartório que, na aparência do cartório, você tem um cartório mais decaído do ponto de vista do instrumental todo que você tem em torno dele. A placa já tem umas pedradas ali, não está a mesma placa, tudo. Aquele investimento que o novo, quando faz, chega, não tem. Né? E eu sempre pensei o seguinte, eu gostaria de ver esse notário que está entrando agora, nesse mesmo cartório, daqui 20 anos. Porque o problema não é só você chegar no cartório e você dar um impulso de elevação, de apresentação, de tudo tal. É importante isso, é importante. Mas a pessoa pode entrar no cartório, dar aquele impulso e depois ficou daquele jeito. Então você tem que ter uma permanência de atualização nos móveis, no programa de computador, na tecnologia. Você tem que ter uma permanência de investimento também nessa área para você se manter em ordem no seu cartório, bem apresentado ao público, que vai ter lá um banheiro melhor para quem for, uma sala de espera com senha melhor, às vezes tem até uma televisão ali, não sei o que lá. Não precisa ter tudo isso, vamos colocar assim, tá certo? Um cafezinho. Você não precisa ter tudo isso, ainda mais no protesto, né? Se for um tabelião de notas até, né? Quer ganhar o cliente, né? Mas o que precisa, em todos os recursos, desde a segurança do cartório, porque vocês trabalham com dinheiro também, é outro ponto que é importante, né? Bom, é preciso manter uma permanência e uma evolução em todo esse staff que o cartório exige. E eu vou falar a mesma coisa na área do estudo. O estudo é a mesma coisa. Estudou bastante para o concurso, ganhou a delegação, ótimo. Você está preparado para aquilo, senão não ia receber a delegação. Mas se você ficar desatualizado naquilo, você vai perder o pé do teu cartório. E o estudo aqui não é o estudo do concurso que eu quero ainda fazer, o concurso que eu quero ainda prestar para ir para um outro cartório. É o estudo do que está acontecendo no seu cartório. Esse estudo precisa ser, em primeiro lugar, esse estudo, porque você já é um delegado no serviço público. Você já tem aquele serviço que está na sua mesa e que você precisa dominar aquilo e manter-se atualizado naquilo que você tem hoje. Tá certo? Então, essa permanência de estudo, ela vai ser fundamental também, até como antídoto para você amanhã se livrar de uma responsabilidade civil nessa matéria. Olha, eu fiz a qualificação do documento de dívida assim, e eu estou atualizado nesse estudo, porque a jurisprudência atual do momento da qualificação era essa. Eu estudei. A doutrina que dizia, pelo menos
Hoje em dia, a doutrina você pode ter de tudo quanto é tipo, né? Então precisa tomar um pouco de cuidado de doutrina hoje. Mas você tem, os principais doutrinadores da matéria estão apoiando aqui, né? E aí então você vai ter, até eu participo dos meus órgãos de apoio de classe, houve seminários, e nesses seminários houve enunciados disso ou daquilo, por exemplo, que também eu tenho me baseado neles para não fazer uma coisa. Converso com os outros, nos cartórios tais, eles fazem assim. Eu me mantenho atualizado na matéria. E isso vai ser importante amanhã, se não para você também se defender de uma ação civil indenizatória, para eventual acusação que pode ter, até uma representação que pode ter de um terceiro, tal, dizendo que você foi muito excessivo ou muito fluido ao deixar protestar tudo. Uma questão disciplinar que pode ter de futuro. Então, com isso, eu termino essa aula de hoje, que teve esse tratamento sistematizado, e para a próxima aula a gente vai trabalhar alguns dos documentos de dívidas de modo específico, para poder, então, verificar qual é o tratamento deles. Tá ok? Muito obrigado. E estou aberto a perguntas, ou também, especialmente aqui, aqueles que nos ouvem pela internet, para poder, então, encaminhar as perguntas que tiverem, que na aula que vem eu faço como estou fazendo sempre, começando pela resposta das perguntas que forem enviadas. Então, muito obrigado.